Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Kinea Índice de Preços, código de negociação KNIP. É um fundo de CRIs da Kinea, que é uma empresa do grupo Itaú. Ele é um fundo que ele é um irmão do KNCR. Eu já queria aproveitar esses primeiros segundos já até para contar um pouco da história dele, que vai facilitar o nosso entendimento. Antigamente, o pessoal da Kinea só tinha o KNCR como um fundo de CRIs. E claro, dentro desse portfólio tinha papéis ligados ao CDI e à Selic e papéis ligados a índices de inflação, como o IPCA e IGPM. Algum tempo depois, há cerca de 3 anos e meio, o pessoal da Kinea resolveu separar essas estratégias, de forma que se o investidor tem interesse em alocar o seu capital em estratégias ligadas ao CDI ou à Selic, ele vai ter o KNCR. E se ele prefere alocar o seu capital em estratégias que tenham ligação com IPCA, IGPM e outros índices de inflação, ele agora passa a ter então o KNIP. Então, por isso, 2 fundos de CRI dentro do portfólio da Kinea. O KNP é um dos maiores fundos do mercado, tanto em valor patrimonial quanto em valor de mercado, sendo top 3 nesses 2 critérios. Agora, vamos dar uma olhada? Bom, então para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta vir aqui na página principal do Clube FIA e digitar ou o código, um pedacinho do código ou um pedacinho do nome do fundo. Aqui a gente já vem pela aba Básico, onde a gente vai ver as principais informações. O segmento, como eu mencionei, segmento de recebíveis imobiliários, então um fundo de CRIs. A data do IPO dele, setembro de 2016, então um fundo, no momento que a gente grava esse vídeo, em fevereiro de 2020, um fundo aí que está chegando aos seus 3 anos e meio de existência, já um histórico razoavelmente longo, que permite a gente estudar com um pouco mais de clareza. Ele representa hoje no IFIX quase 6% do IFIX, então o segundo maior fundo nesse critério no momento em que a gente grava o vídeo. E ele é administrado pela Intrag, que é uma empresa do Grupo Itaú, e tem a gestão pelo pessoal da Kinea, que também é do mesmo grupo. Se a gente olhar o histórico de cotações, a gente vai ver aqui da vida toda do fundo, em que ele foi lançado a R$100 e desde então ele sempre esteve acima desse valor. Claro, ele não pegou aquela parte mais negativa que os FIIs tiveram ali de 2003 a 2016, 2015, 2016. Então ele basicamente só pegou uma época mais positiva do mercado de FIIs. As menores cotações foram aqui na base de R$103, tirando o lançamento a 105. Chegou a bater um pico aqui de 121 e está estabilizado já aqui há várias semanas, ao redor aí de 115, R$118. Então um fundo que a gente pode ver que, tudo bem, o histórico pode não ser tão longo assim, mas já é um histórico significativo e sem grandes volatilidades nas cotas. Já nos proventos a gente vai ver uma volatilidade um pouco maior. Aqui a gente vai ver então o rendimento por cota da última distribuição em 85 centavos. Comparado ao valor de mercado hoje da cota, no momento que a gente grava esse vídeo, a gente tem então um dividend yield de 0,73% ao mês. E olhando os últimos 12 meses, 8,54 reais, né? R$ 8,54, o que dá 7,3% ao ano. E aqui a gente vê que há, ao longo da história do fundo, meses com distribuição mais alta, meses com distribuição mais baixa. O menor mês aqui, 46 centavos, alguns outros com 50, 56 centavos. Aqui mais recentemente um de 50 também. E distribuições mais altas, de 85, 75, 85, 85, 81. Então, há essa variação. Vou até aproveitar para explicar um pouquinho sobre isso, que é um tema que às vezes gera um pouco de insegurança nos investidores.
Num fundo de aluguel, um fundo de tijolo, é normal que as receitas sejam muito constantes. Logo, as distribuições também tendem a ser. Porque os contratos de aluguel são em preços fixos na sua maioria. Já no fundo de CRI, isso não é tão verdade. Você tem papéis que pagam aos seus investidores, aos crisistas, ou seja, aqueles que têm os CRIs, os CRIs, pagam em periodicidades que nem sempre são mensais. Tem CRIs que pagam trimestralmente, que pagam semestralmente, que pagam anualmente. Alguns realizam pré-pagamento, ou seja, antecipam parte do cronograma por algum motivo. Então, o fluxo de receitas do fundo de CRI não costuma ser muito regular. Alguns gestores acabam privilegiando papéis com pagamento mensal para simplificar esse fluxo de receitas. Alguns gestores, às vezes, num mês onde houve um resultado mais alto, não distribui ele todo para fazer um caixa e na hora que o fundo tem menos receita dentro da normalidade, ele usa um pouco desse resultado que ele acumulou nos últimos meses para complementar e tentar linearizar as distribuições, mas tem gestores que fazem a lógica mais simples. Recebeu, distribui. Então, esse fato de ter alguma volatilidade não obrigatoriamente significa algum problema ou alguma coisa ruim. Pode ser só o resultado da composição do papel daquele fundo e da estratégia do gestor de como fazer essa distribuição. Então, não é nenhum problema em si. É só uma questão de estratégia. Vamos continuar? Agora a gente vai aqui na aba, então, Valor Patrimonial. A gente vai ver que o fundo ele está praticamente sendo negociado no valor patrimonial da cota. O valor patrimonial está R$ 114,00 e no momento que a gente grava esse vídeo, o valor da cota está em praticamente R$ 117,00, que na verdade dá uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,02, ou seja, só 2% acima, uma coisa que na variação de um dia a mais, um dia a menos, isso se neutraliza e historicamente a gente vê que o fundo sempre negocia muito pertinho do 1,0, né, do ao par, como se fala no jargão do mercado. Então, um pequeno ágio praticamente irrelevante. Olhando a quantidade de cotistas, são cerca de 20 mil cotistas atualmente e, claro, um fundo que, quando começou lá atrás, apenas com 1.000 cotistas em 2017, né, e veio subindo, principalmente quando o fundo faz uma emissão, às vezes a gente vê um degrauzinho um pouco maior, mas grosseiramente vem crescendo de uma forma bem constante aí até os 20 mil cotistas de hoje. Quando a gente olha de liquidez, é um fundo com uma liquidez muito boa. A gente pode ver em fevereiro, até o momento em que a gente grava, já quase nos últimos dias de fevereiro, a gente tem um volume financeiro de 5 milhões por dia e no mês de janeiro também na mesma base. Pode até ter sido meses um pouquinho mais altos do que o histórico do fundo, talvez, mas mesmo assim a gente vê outros meses aqui, nos últimos 12 meses, nenhum mês com média abaixo de R$ 1 milhão por dia, que é muita coisa. E se a gente olhar em volume de negócios, mesmo aqui num mês muito fraco, vamos pegar aqui, daqui para frente, basicamente todos os meses com mais do que 20, 40 mil negócios por mês, ou seja, 1.000, 2.000 negócios por dia. Então, vários negócios por hora acontecendo. Então, um fundo que realmente tem uma liquidez muito grande, assim como é corriqueiro na maioria dos fundos da Quineia, não só de papel como de tijolo também. Olhando aqui agora o relatório do fundo, né? Fundo de CRI, o principal é a gente ver sempre pelo relatório, aquilo que vai dar uma temperatura melhor para a gente. Basicamente ele está comentando que nesse último relatório que o dinheiro que o fundo levantou na quinta emissão de cotas já foi
é totalmente alocado em operações exclusivas. Aqui vem o detalhamento, então a gente vê como é diversificado esse portfólio. Tem CRI baseado em shopping, em laje corporativa, em projeto de desenvolvimento, ou seja, de construção. Então, normalmente, aqui são prédios ou galpões ou complexos logísticos, alguma coisa assim, de elevado padrão, como é o caso aqui, o AAA. E a gente vê o caixa totalmente alocado, então mesmo uma emissão terminada há pouquíssimo tempo já totalmente alocada e basicamente toda a composição alocada em IPCA, apesar de que ele pode ter sim IGPM e outros indexadores. A gente pode ver aqui então a descrição de todos esses papéis, né? São 37 CRIs que o fundo tem na sua carteira. Então a gente vê aqui quem é o devedor ou o grupo imobiliário que está por trás daqueles imóveis em garantia. Então, por exemplo, até o edifício EZTower, construído pela EZTEC, um prédio enorme de altíssimo padrão construtivo. A venda da EZTower para o comprador foi indiretamente financiada pelo KNIP, que então emprestou dinheiro para poder financiar essa operação. A gente também tem a operação vinculada ao complexo Cidade Jardim, também em São Paulo. Centros de distribuição, shoppings. Alguns shoppings aqui a gente pode até reconhecer que são shoppings que tem como um dos seus sócios fundos imobiliários, como Shopping Paralela, entre outros aqui listados. Então, a gente vê que o pessoal da Quineia atua em várias frentes ao mesmo tempo. E esses últimos aqui foram as aquisições realizadas depois da quinta emissão. E aqui ele mostra o duration e o prazo médio. Só para explicar um pouquinho essa diferença entre prazo e duration. O prazo de um papel é o vencimento final dele, é o último pagamento daquele título. E claro, então quando a gente fala de prazo médio, nada mais é do que a média dos prazos, normalmente ponderado pelo valor que cada um deles tem na carteira. A duration de um papel é o prazo médio de pagamento. Então, por exemplo, um papel de um CRI que tem um pagamento de 10 anos, pagos em 10 parcelas iguais, absolutamente iguais, na verdade, se você tirar uma média desses prazos, na verdade a duration não é de 10 anos, mas sim de 5 anos. Se, por algum motivo, pela forma como foi negociado e estruturado aquele CRI, os pagamentos maiores estiverem mais no final, essa duration ela vai se estender. Se os pagamentos maiores estiverem mais no começo, essa duration vai encurtando. E por que isso é importante quando a gente fala de um fundo de CRIs? Porque a gente está pensando sempre em risco. Toda operação tem risco. Seja não só nos FIIs, como em qualquer outro tipo de investimento. E o CRI também. Quando a gente tem uma duration muito longa, a gente acaba estando exposto a um risco maior. Porque, claro, você tem mais tempo para que a situação econômica ou do devedor se altere de uma maneira negativa. Se a duration é mais curta, o risco da operação é menor, porque você consegue prever melhor todas as condições, seja da economia em geral, seja do setor de atuação do devedor e até do próprio devedor, e como aquilo pode ou não impactar o CRI. Então, normalmente, uma operação com duration mais curto tem um risco menor. Claro que normalmente também vai ter uma taxa de remuneração menor. Uma duration mais longa vai ter um risco maior envolvido e uma remuneração mais longa, se tudo der certo. Então, sempre a balança do risco e retorno continua funcionando. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explicação.
Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!